falar um pouquinho agora sobre o sistema estomatognático, né? Conhecendo o aparelho estomatognático. O homem é um ser biopsicossocial e, como tal, ele age na sociedade com o objetivo, o intuito de quê? De tornar a vida melhor para a humanidade ou despertá-la para as medidas ou precauções necessárias. Um importante elemento neste caso, né, é o nível de saúde do indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. Saúde não significa ausência de doença, mas também bem-estar psicossocial, que é psicológico, social e harmonia no meio em que se vive. É importante que os profissionais que trabalham com pacientes que sofrem com problemas nos aparelhos estomatognáticos, no AE, e das estruturas relacionadas a ele, tenham consciência de que fatores somáticos, psíquicos e sociais também podem estar alterados, comprometendo o senso normal de bem-estar. Esses pacientes podem apresentar persistente desconforto na face, na cabeça, nas articulações temporomandibulares, ATMs, né? E no pescoço, além de contrações, fadiga muscular e limitações nos movimentos mandibulares. Estalidos nas ATMs ocorrem com frequência e geralmente são tolerados pelos pacientes, até que atraiam a atenção das outras pessoas, originando um incômodo e um problema social. A dor de cabeça pode ser tolerada uma vez ou outra, mas sua repetição diária, o que vai fazer? Altera o comportamento desse paciente, irritando familiares e colegas de trabalho. Esses sintomas, se não forem discretos e esporádicos, podem ser ignorados por alguns pacientes, porém, para outros, podem ser mais perceptíveis, né, sérios, a ponto de causar redução da capacidade de trabalho, complicações emocionais, sociais e econômicas. Mesmo com o conhecimento que os profissionais de odontologia têm sobre o distúrbio no sistema, distúrbios no AE, um grande número de pacientes continua sem um diagnóstico definitivo, fato associado a uma falta de interesse em tratá-los. Qual a importância desse assunto que eu estou tratando aqui sobre o aparelho estomatognático? É conhecer os componentes anatômicos do aparelho estomatognático e suas funções, orientar a manutenção e reabilitação do aparelho estomatognático, compreender os principais termos técnicos usados. Os profissionais eles devem considerar que fatores somáticos, psíquicos e sociais também podem estar alterados em pacientes com distúrbios do AE. É importante, né, estímulos aos profissionais para aprofundar os conhecimentos nessa área. Pesquisas epidemiológicas têm dados importantes, têm dado importantes informações acerca da frequência desses distúrbios em pacientes de ambos os sexos, de diferentes faixas etárias e classes sociais, considerando que todas as condutas terapêuticas se sustentam no respeito à natureza e buscam a remoção dos fatores etiológicos e o resgate da biologia dos tecidos da fisiologia do AE, não se pode pensar em promoção de saúde sem um profundo conhecimento desse aparelho, que justifica uma breve revisão sobre o assunto. Aparelho estomatognático, o AE, né? O AE é uma entidade fisiológica complexa, ela é funcional, perfeitamente definida e integrada por um conjunto heterogêneo de sistemas, órgãos e tecidos, cuja biologia e fisiopatologia são absolutamente interdependentes. O AE está envolvido em atos funcionais, como fala, mastigação, deglutição dos alimentos, e em atos parafuncionais, como apertamento dentário e o bruxismo.
Dentre as diversas funções do AE, mastigação, deglutição, fonação, expressão estética e facial e postura da mandíbula, da língua e do ocioide, a mastigação ela é o que gera maior esforço oclusal. Os componentes anatômicos do AE são todos os ossos fixos da face, da cabeça, a mandíbula, o ocioide, as clavículas e o externo. Os músculos da mastigação, da deglutição, da expressão facial e os músculos posteriores do pescoço, as articulações temporomandibular, as articulações dentoalveolares, que é o periodonto, e temporomandibular e seus ligamentos. Os sistemas vasculares e nervosos, compostos pelo dente, por dentes, língua, lábios, bochechas e as glândulas salivares. O sistema neuromuscular, as ATMs, a oclusão dentária, o periodonto, são as 4 unidades. São as 4 unidades fisiológicas básicas que integram a unidade biológica funcional do AE. E, por sua vez, pertence a outra unidade biológica fundamental, o indivíduo, do qual não pode ser separado ao se fazer considerações diagnósticas, prognósticas e terapêuticas relativas à promoção de saúde. Sistema neuromuscular. O sistema neuromuscular é considerado fator preponderante nas funções do AE, pois os músculos excitados pelo sistema nervoso constituem o elemento ativo que origina as forças necessárias às funções a que se destinam. As demais unidades representam os elementos passivos encarregados de receber a transmissão, a ação das forças. Para o entendimento da interação entre os sistemas neuromuscular e a morfologia oclusal, faz-se necessário o conhecimento das relações anatômicas das ATMs, de seus ligamentos, como os músculos que o constituem. Tal conhecimento inclui a função, a inervação e a vascularização desses músculos. Sistema nervoso. Vamos lá. O sistema nervoso ele tem suas duas funções básicas. Quais são elas? Manutenção da constância do meio interno, que é a homeostase, por meio de funções vegetativas que asseguram sua organização. Emissão de comportamentos que são funções globais do organismo no meio em que vive. Para um melhor entendimento do mecanismo de ação do sistema nervoso, deve-se recordar que este se constitui do sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico, SNP. O SNC ele constitui-se do encéfalo e da medula espinhal. O encéfalo abrange o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. No cérebro distinguem-se o córtex motor, que vai se relacionar com os movimentos voluntários dos músculos estriados, o córtex sensorial, que se relaciona com a sensibilidade profunda e cutânea, o tálamo, que é o centro da passagem de todas as sensações, com exceção do olfato. No tronco encefálico, distingue-se o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. A principal estrutura do SNP é o neurônio célula nervosa, que é composto de dendritos, corpo celular e seu processo axônio, que conduz impulsos para o botão terminal. Um neurônio aferente ele vai conduzir esses impulsos nervosos em direção ao SNC. Enquanto o neurônio eferente ele vai conduzir impulsos para a periferia por meio de axônios. Então essa é a diferença, o cerebelo, quais as funções dele? Ele tem como principais funções a coordenação, refinamento de movimentos musculares, sendo também importante na postura e tônus muscular. Um lembrete aqui, os principais nervos do AE são o facial,
o trigêmeo, o glossofaríngeo e hipoglosso. No tronco encefálico, distingue-se o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. A principal estrutura do SNP, já foi dito, é o neurônio, que é a célula nervosa. A detecção e subsequente transmissão de um evento nocivo, danos aos tecidos, lesões, é chamada de nocicepção. Ela é realizada por nervos aferentes primários com terminais periféricos receptores, conhecidos como nociceptores. Aí tem corpo celular, dendritos, o axônio, bainha de mielina, nódulos de Ranvier, botão terminal. Esses são os componentes de um neurônio, célula nervosa. Neurofisiologia. A neurofisiologia bucal, ela é a parte da biologia que explica os mecanismos a serem explorados como recursos terapêuticos. Para estabelecer um elo entre o estímulo e a resposta nas abordagens clínicas, o que é fundamental? É fundamental aprofundar o conhecimento nessa área, visto que diversos caminhos percorridos pelos estímulos elucidam por meio da participação do sistema nervoso onde e como agir. A neurofisiologia se desenvolve em 3 etapas distintas, definidas: percepção do estímulo sensorial, integração do S no SNC, reação motora na forma de contração muscular ou função glandular. A percepção do estímulo sensorial, ela é um mecanismo pelo qual o SNC se mantém informado sobre as condições internas e externas existentes no organismo e se constitui em 2 fases. Quais são essas fases? É a fase 1. O que acontece na fase 1? Acontece a recepção do estímulo por meio dos receptores nervosos. E na fase 2, acontece a condução desse estímulo até o SNC por meio das vias condutoras aferentes sensorial. Os receptores nervosos, eles são terminações nervosas sensoriais. Elas são especializadas e sensíveis a determinados estímulos. Em geral, cada tipo de receptor só responde a um determinado estímulo, a um determinado tipo de estímulo, E pouco, quase nada a outros. Os receptores são classificados em 2 grandes grupos. Quais são eles? Esteroreceptores. Eles são estimulados por mudanças externas, condições, no caso, como o quê? Dor, terminações nervosas livres, Temperatura, corpúsculo de Ruffini ao calor, bulbo terminal de Krauser ao frio, tato, corpúsculo de Meissner, pressão, corpúsculo de Pacini, audição, visão, entre outras. Estão localizadas nas mucosas, na pele e nas cápsulas articulares. Mudanças químicas, posição relativa. E o segundo grande grupo importante são os interoreceptores. Eles são estimulados pelas mudanças das condições internas do indivíduo, como por exemplo, pressão, corpúsculo de Vater-Pacini, localizados no tecido gengival, no periósteo, no tecido subcutâneo, nos ligamentos e nas cápsulas articulares, mudanças químicas, posição relativa. Os interoreceptores incluem os visceroreceptores, localizados nas vísceras e nos vasos sanguíneos. Percebem a fome, sede, dor visceral, e os próprios receptores localizados nas articulações, nos músculos, nos ligamentos e na membrana periodontal, que estão relacionados à sensação de posição e de pressão. Ao sentido do movimento, Todos os interoreceptores, especialmente os proprioceptores, são mais sensíveis que os esteroreceptores,
informa ao SNC sobre possíveis condições adversas na intimidade dos tecidos do organismo. Como, por exemplo, né, na membrana periodontal. O que vai acontecer lá? Há proprioceptores capazes de perceber uma folha de papel de 1/100º de milímetro de espessura entre os dentes ocluídos. Não sei se vocês já colocaram, né, alguma coisinha assim, por menor que seja, a percepção é bem latente. Então, assim, todos os interoceptores, especialmente os proprioceptores, eles são mais sensíveis que os esteroreceptores. Então, bora lá. Outro tipo especial de receptor é o fuso neuromuscular, localizado nos músculos na região de transição entre as fibras musculares e as fibras tendíneas. Esses receptores eles são sensíveis às mudanças de tensão muscular e aos impulsos provenientes do SNC, com inervação sensorial e motora rápida, própria na verdade, permitindo produzir estímulos no próprio músculo. A integração no SNC ocorre a partir da produção de um estímulo no SNP, né? Captado por um receptor específico a partir do qual se inicia uma via ascendente pelos nervos sensoriais aferentes até o SNC, especificamente até o córtex sensorial, por meio dos diferentes constituintes do sistema nervoso, por exemplo, cérebro e tálamo. A partir de então, o estímulo ele é identificado, tornando-se consciente. Cada estímulo específico é individualizado e determina uma reação específica correspondente. A reação motora do córtex motor inicia-se após a integração de um estímulo ao córtex sensorial do cérebro. O impulso motor gerado inicia uma via descendente por meio dos vários constituintes do sistema nervoso até o executor correspondente, por exemplo, córtex motor, cerebelo, tronco encefálico, mesencéfalo, núcleo motor, nervos eferentes e músculos. Em todo o trajeto seguido pelos impulsos, existem vários controles de registro, né? Regulação, modificação e coordenação em diversos níveis, que é o tálamo, formações reticulares, para dar uma resposta motora adequada, né? Contudo, a função reguladora principal dos impulsos sensoriais e motores no cerebelo, desempenhando um importante papel de coordenação e refinamento da reação motora. Outro tipo de mecanismo neuromuscular inconsciente, cuja ação motora se produz sem intervenção do córtex cerebral, de forma automática, são os arcos reflexos. Os componentes fundamentais de um arco reflexo vão ser descritos, né? É um estímulo específico. O que é isso? É um receptor periférico sensível a um determinado estímulo ambiental. Integração, que é o cérebro, né? Uma ou mais células intercalares ou interneurônios que competem na elaboração das informações transmitidas pelos receptores em sua posterior transmissão. Reação motora específica. É um neurônio motor referente que transmite a informação ao órgão executor. Os arcos reflexos se classificam como incondicionados e condicionados. Os incondicionados inatos, congênitos, são aqueles que não intervêm previamente no cérebro. Nem há um treinamento, né? Por exemplo, respiração, sucção, deglutição, movimentos mandibulares. Já os condicionados, se eles são adquiridos e aprendidos, são aqueles nos quais o cérebro atua nas primeiras ocorrências da percepção, da integração e da resposta motora. Por exemplo, movimentos reflexos simples, né, de abertura e fechamento bucal, fechamento mandibular, fazem parte dos reflexos inatos de sucção e amamentação. Com a erupção e oclusão dos dentes, os contatos interoclusais excitam os proprioceptores da membrana periodontal, cujos estímulos sensoriais chegam ao SNC
pelo cérebro, onde eles são integrados e geram a resposta motora indicada. Posteriormente, ante a situação de reforço constante de um estímulo, o que vai acontecer? Cria-se um arco reflexo adquirido, produzindo a sinapse dos neurônios aferentes e eferentes, o que torna desnecessária a intervenção do córtex cerebral para que ocorra a mastigação. Um reflexo semelhante ocorre no ato de andar e outros, né? Então, assim, com a sucessiva repetição do estímulo e a sua correspondente integração e reação motora, estabelece-se, o que vai ser estabelecido? Uma sinapse entre os neurônios aferentes sensitivos e os neurônios e os eferentes motores, no nível do talo encefálico, sem intervenção do córtex cerebral, tornando automático ou inconsciente. Reflexo do estiramento miotático. O que é isso? O reflexo de estiramento miotático, ele vai atuar, na verdade, no sentido de evitar o estiramento passivo dos músculos. Apresenta-se mais sensível nos músculos que se opõem à força da gravidade, por exemplo, masseter, temporal, pterigoide lateral, que evitam a queda da mandíbula. Então é isso que vai evitar, né? Que a mandíbula fica assim, ó. Então, assim, tem o reflexo também tatoceptivo, tangioceptivo, existente na membrana periodontal e nos músculos. A partir desses de receptores, né, nervosos sensitivos, vai permitir ao SNC reconhecer o movimento mandibular a ser realizado e a intensidade da força que deverá ser aplicada. Reflexo flexor nociceptivo. O que é isso? Ele tem qual a função dele, na verdade? Né? Ele tem uma função protetora de todas as estruturas do sistema do AE, que é o sistema, né, estomatognático, o aparelho estomatognático, pois afasta a parte excitada do agente lesivo. Ele é responsável pela alteração da posição mandibular para evitar o trauma periodontal em um dente com distúrbio oclusal. A coordenação dos reflexos se deve ao fato de que os reflexos de estiramento e flexor seriam antagônicos, uma vez que a atividade de um deve necessariamente inibir a do outro. Né? No processo antagonismo, aqui, ó, deixa eu dar um exemplo. Aqui são duas forças, né? Posição diferente da outra aqui, né? A coordenação dos reflexos deve ao fato de os reflexos de estiramento serem antagônicos, uma vez que a atividade de um deve necessariamente inibir a atividade do outro, né? O músculo agonista, antagonista. Se ambos os reflexos forem ativados simultaneamente, o que vai acontecer? O padrão flexor é o dominante, o que é muito favorável ao organismo, pois este reflexo é fundamentalmente protetor. A inervação recíproca, ela atua quando o músculo é ativado simultaneamente, inibindo ou relaxando os músculos de ação antagonista. O fracasso dessa inervação recíproca desempenha um papel importante na patogenia de diversas disfunções do AE. Depois eu vou falar um pouco sobre sistema muscular.